Legislativo torna mais transparente a tramitação de projetos de lei. Com isso a gente traz mais transparência ainda. Isso vai de encontro, lógico que tem a nossa terceira etapa, isso vai de encontro ao que nós, desde o início, quando assumimos o mandato como presidente, nós pretendemos. Educação integral é tema de seminário na Câmara. À tarde, no outro período, onde ele não está em sala de aula, ele vai ter lá educação, cultura, lazer, esporte. Software de gestão hospitalar poderá ser implantado no Ruth Cardoso. Esse software ele vem justamente para regulamentar isso. É uma ferramenta essencial dentro de uma unidade de saúde. Pedestres poderão ter mais tempo para atravessar ruas e avenidas de Balneário Camboriú. Nós recebemos várias pessoas solicitando que aumentasse um pouco para que eles não tivessem correndo o risco de ser atropelado ou ocorrer algum acidente. Inclusão social. O município poderá ter caminhada pela valorização da pessoa com deficiência. Para mostrar a realidade dessas pessoas e incluí-las também na nossa sociedade. Tem ainda o giro pelo Legislativo e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. Câmara aprova 3 projetos de lei e entrega diversas moções de congratulações a entidades e esportistas. As homenagens ocorreram nas sessões ordinárias que foram realizadas na semana passada. Na sessão de terça-feira passada, que durou mais de 5 horas, foram aprovados 3 projetos de lei, entre eles o que autoriza o chefe do Poder Executivo a filiar o município à Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Além disso, os vereadores também aprovaram o projeto que autoriza o Poder Executivo a transferir para a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico a gestão dos serviços de manutenção e conservação predial da Passarela da Barra, com a utilização de recursos financeiros do Funtur. Projeto 095/2017 está em discussão. Encerrada a discussão, o projeto 095/2017 está em votação. 14 votos sim, 3 não, 1 ausência justificada do vereador Moacir. O projeto está aprovado. Ainda durante a sessão foram entregues 9 moções de congratulações. A moção do vereador Arlindo Cruz, do PMDB, foi para Oliveira Brandão, pelos seus 35 anos como radialista em Balneário Camboriú. A moção do vereador Lucas Gotardo, do PSB, foi para os paratletas Gabriel Andrade, Gabriel Preze e Suelen Makeski, que representam Balneário Camboriú em competições. Já as 7 moções do vereador Pedro Francês, do PR, foram entregues ao professor André Boscato e à professora Fátima Folchini, ambos da Fundação de Esportes de Balneário Camboriú, pelos Jogos Abertos da Terceira Idade de Santa Catarina, ao grupo Balanço das Ondas e às equipes da melhor idade de Balneário Camboriú, de bote feminina, voleibol masculino e handebol feminino e masculino. Já na sessão de quarta-feira passada, foram apresentados e debatidos sobre 3 projetos de lei, entre eles o do vereador Lucas Gotardo, do PSB, que institui o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, o da vereadora Juliette Nites, do PR, que dispõe sobre o nivelamento de tampões, caixas de inspeção, bueiros e bocas de lobo para a execução de serviços de pavimentação em passeios e vias públicas, e o do vereador Patrick Machado, do PDT, que autoriza a criação do Cadastro Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Durante a sessão também foram entregues 2 moções de congratulações. A do parlamentar Patrick Machado foi para os vereadores mirins eleitos para a 13ª legislatura do programa Vereador Mirim, e a do parlamentar Pedro Francês foi ao servidor público Arnaldo Inácio Lermen, pelos 29 anos de serviços prestados na Prefeitura de Balneário Camboriú. Educação integral é tema de seminário na Câmara. O debate foi proposto pelo vereador Patrick Machado, do PDT. A educação integral costuma ser discutida pelos representantes do poder público. Na última sexta-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, um seminário abordou o assunto, dando destaque ao modelo de educação integral criado por Darcy Ribeiro, com a construção do CIEP. O evento foi promovido pelo vereador Patrick Machado, do PDT. Que só pelo meio da educação de qualidade e gratuita que a gente pode mudar o nosso futuro. Podemos mudar a nossa realidade que hoje está aí. Corrupção, infelizmente infraestruturas largadas. Então só por meio da educação
e de preferência uma educação integral de qualidade. Que hoje a gente gasta em média de R$ 1.000, R$ 1.500 por aluno, né? R$ 700, uns dizem uns volumes e outros. E nós gastamos R$ 3.000 a R$ 4.000 com presidiária. Eu acho que por aí já diz mais ou menos o quanto vale a pena nós investirmos na educação. O seminário apresentou princípios defendidos por Darcy Ribeiro, antigo ministro da Educação do Brasil, que faleceu no ano de 1997. O CIEP, Educação de Tempo Integral, é uma invenção do professor Darcy. Todos os países desenvolvidos do mundo, qualquer um deles, Alemanha, Japão, China, hoje a Coreia, Estados Unidos, Inglaterra, França, todos têm o mesmo modelo de educação. Uma criança não desenvolve toda a sua potencialidade em 3 horas de aula, né? E o mundo inteiro tem um horário mais elástico, onde que a criança, além do ensino formal, possa ter uma visão global das coisas. O vereador acredita que este tempo a mais que o aluno passar na escola pode ajudá-lo em diversos pontos, inclusive em definir a carreira que pretende seguir. Nós não somos uma cidade tão rica assim, tem a pobreza aqui, e muitos desses jovens às vezes veem uma refeição no seu dia. No CIEP, no modelo de educação integral, ele ganha 3 refeições. Ele tem todo um modelo diferenciado, né? À tarde, no outro período, onde ele não está em sala de aula, ele vai ter lá educação, cultura, lazer, esporte, aonde ele vai ali ver qual é a aptidão dele, né? E assim aprimorar essa aptidão. Inclusão social. O município poderá ter caminhada pela valorização da pessoa com deficiência. A proposta é de autoria do vereador Lucas Gotardo, do PSB. A inclusão social é um tema cada vez mais debatido pela sociedade e pelo poder público. Para dar ainda mais atenção ao assunto, o vereador Lucas Gotardo, do PSB, apresentou um projeto de lei para que seja instituído no município o Dia da Caminhada pela Valorização e Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Paraday. Seria um evento na 3ª semana de setembro, onde nós organizaríamos com todas as entidades relacionadas ao tema, todas as pessoas com deficiência, para que a gente fizesse uma caminhada de conscientização para mostrar a realidade dessas pessoas e incluí-las também na nossa sociedade. O evento acontecerá todo 3º domingo do mês de setembro. A intenção é de que o momento passe a integrar também o calendário escolar, cultural e turístico de Balneário Camboriú. Com isso, o vereador acredita que a sociedade passará a olhar de forma diferente para os problemas enfrentados todos os dias pelas pessoas com deficiência. O objetivo é justamente quebrar alguns paradigmas, né? A gente tem uma realidade onde existem pessoas com deficiência e que têm total capacidade para entrar no mercado de trabalho, que também depende de uma infraestrutura adequada para poder se movimentar. E a gente não, às vezes não depende de cadeira de roda, a gente não utiliza isso, às vezes a gente acaba não vendo. Mas é importante a gente conscientizar as outras pessoas para que também abracem a causa e vejam o quão importante isso é para a nossa sociedade. Caso o projeto seja aprovado, a lei entrará em vigor assim que publicada. Construção de quadra esportiva, manutenção de parques infantis e criação de um programa de acolhimento a mulheres vítimas de violência são algumas das proposições feitas pelos parlamentares no Giro pelo Legislativo. O parlamentar Marcos Kurtz, do PMDB, indicou ao prefeito Fabrício de Oliveira que seja estudada a possibilidade da construção de uma quadra de esportes junto ao Núcleo de Educação Infantil Bom Sucesso, no bairro da Barra. O vereador André Meirinho, do PP, indicou ao prefeito que seja averiguada a possibilidade de ser implantado no município um programa de acolhimento a mulheres vítimas de violência, considerando os moldes do programa Referência no Brasil, o Mulheres das Gerais. Já o vice-presidente da mesa diretora, Gelson Rodrigues, do PSB, solicitou ao Executivo que se tome providências para a contratação ou aquisição de mais um caminhão de hidrojateamento, a fim de auxiliar na desobstrução e limpeza dos bueiros, principalmente no período de chuvas. Arlindo Cruz, do PMDB, protocolou indicação ao Executivo para que seja realizada a troca da areia dos parques infantis, das creches e escolas do município, instalando também uma placa informando a qualidade da areia e a data da última fiscalização feita.
Já o parlamentar Nilson Probst, do PMDB, indicou a realização de concurso para massoterapeutas, a fim de atender à demanda de massagens e tratamentos das pessoas da melhor idade. E para celebrar o centenário do Lions Clube Internacional, a Câmara de Vereadores realizou uma sessão solene na semana passada. E para celebrar os 100 anos desta entidade, que é reconhecida no Brasil e no mundo, foram homenageadas algumas pessoas que colaboraram para construir a história do Lions de Balneário Camboriú. Logo no começo da sessão solene foi feita a entrega de uma placa aos presidentes dos Lions Clubes existentes na cidade, Lions Centro, Leão do Mar, Barra Sul e Governador Célio Gacho, ao Léo Clube e ao Clube Leãozinho. A homenagem é em comemoração aos 100 anos da entidade e ao trabalho prestado em Balneário, que é referência quando se fala em ajuda humanitária. Em seguida, os fundadores dos clubes também foram homenageados com moções de congratulações propostas pelo vereador Pedro Francês e aprovadas por todos os parlamentares. Vocês estão governadores hoje de um distrito, de um clube de serviço que presta um grande serviço à comunidade, não só de Balneário Camboriú, mas do mundo inteiro. Então quero aqui parabenizar a todo o movimento leonístico, a todos os companheiros, agradecer de vocês saírem numa noite chuvosa como hoje, saírem de suas casas para vir aqui receber essa homenagem. Da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, quando foi proposta a homenagem, todo mundo se demonstrou favorável e esperamos fazer muito mais ainda, outras também, né, vereador Pedro, em homenagem ao Lions, sem sombra de dúvida. Então fica meu agradecimento especial a cada um dos senhores, né, por dedicarem um tempo à nossa sociedade de Balneário Camboriú. Obrigado a todos realmente. A sessão solene contou com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, do prefeito em exercício Carlos Humberto Silva, do deputado estadual Maurício Scudilarchi, representantes dos Lions Clube e convidados. Que a comemoração do centenário do leonismo nos seja oportuna para afirmarmos que leonismo é uma filosofia de vida a ser vivenciada no dia a dia, na preservação da tradição do serviço, no cumprimento do código de ética e no exemplo da dignidade. Para nós, homenageados, vale destacar que o grande troféu que todos os voluntários recebem é, sem dúvida, o reconhecimento. E para celebrar esta noite tão especial para os leões que comemoraram 100 anos de história no dia 7 de junho, uma apresentação musical encantou o público. Ser leão é ser honrado, ser leão é ser honesto, no leonismo engajado. Sou um leão companheiro, por todos muito estimado, cumprindo o código de ética, em Melvin Jones inspirado. O Lions Clube Internacional foi fundado em 1917 em Chicago, nos Estados Unidos, e foi através de milhares de mãos que se uniram em prol dos mais necessitados, que hoje já são mais de 1 milhão de associados dos mais de 46 mil clubes espalhados pelo mundo. A força humanitária já ajudou mais de 100 milhões de pessoas nesses 100 anos de história. No Brasil, são mais de 1.500 clubes e quase 41 mil associados. Em Balneário Camboriú, o primeiro Lions Clube foi fundado em 1971. E veja depois do intervalo, o Legislativo torna mais transparente a tramitação de projetos de lei. A gente volta já já. Atenção, ocorrência grave MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência do veículo, invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. O desespero ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história.
Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Legislativo participa de reunião no Conjuve e destaca algumas das iniciativas voltadas aos jovens que acontecem na Câmara Municipal. A participação da sociedade em ações da administração pública pode acontecer de diversas formas, entre elas através dos conselhos municipais. Na última quarta-feira, o presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Souza Júnior, do PMDB, foi convidado a participar de uma das reuniões do Conselho Municipal da Juventude, o Conjuve. O parlamentar aproveitou o momento para falar de algumas iniciativas voltadas à juventude que acontecem no Legislativo. O Conjuve, eu que já fiz parte, já tive uma cadeira no Conjuve, ele discute políticas públicas voltadas aos jovens, voltadas aos adolescentes. E a nossa cidade, nós temos uma condição de ser referência com relação a essas políticas públicas voltadas aos jovens. Então, eu acho que nós estivemos aqui hoje, conversamos, falamos quais são os projetos que nós temos na Câmara de Vereadores, quais são os projetos que nós podemos instituir na Câmara de Vereadores em parceria com os jovens. Eu acho que, sem sombra de dúvida, eles também podem contribuir conosco e muito. Para o presidente do Conjuve, este tipo de diálogo é de extrema importância. A principal importância na elaboração de lei, no melhoramento das políticas públicas voltadas aos jovens de 15 a 29 anos, e estar também trabalhando junto ao Poder Legislativo para que a gente alcance os objetivos e resultados que a gente gostaria na nossa cidade. O presidente Roberto Souza Júnior falou aos conselheiros a respeito das mudanças que têm ocorrido no Legislativo Municipal, principalmente relacionadas à transparência. O parlamentar se colocou à disposição do Conselho e ressaltou a importância da participação dos jovens. Esse é o principal, vamos dizer que é o nosso principal desafio, é chamar o jovem para que ele participe da política, para que ele esteja mais engajado desses movimentos e participe junto da Câmara de Vereadores também na discussão dos projetos que venham a contribuir na discussão dos projetos da Câmara de Vereadores. O presidente do Legislativo sugere que a Prefeitura notifique os proprietários de terrenos baldios na cidade para que façam a limpeza dos locais. Já aqueles que não cumprirem a medida terão que pagar pelo serviço. Em Balneário Camboriú há muitos terrenos baldios como esse. E devido à falta de limpeza e manutenção por parte do proprietário, é que poderão surgir alguns problemas, como o acúmulo de lixo que pode trazer mau cheiro. Além disso, a medida é para não pôr em risco a comunidade por doenças geradas com a falta de cuidados. Mas, para o presidente da Câmara, vereador Roberto Souza Júnior, isto tem que mudar. E por isso o parlamentar solicitou, através de uma indicação ao Executivo, que a Prefeitura notifique os proprietários para que façam a limpeza dos terrenos. Nós temos uma lei específica que dá esse direito da Prefeitura, principalmente aqueles donos proprietários de terrenos que eles não fazem a limpeza, dos seus terrenos, né, que o município ele faz através dessa lei que foi aprovada na casa, que ele notifique, né, os proprietários de terreno para que o proprietário faça a limpeza. Não fazendo a limpeza, o município vai poder fazer a limpeza e aí evitar com que a nossa cidade fique com aspecto de abandonada, né, evitar que o mato tome conta da nossa cidade e principalmente na questão da saúde. Hoje nós temos na cidade uma infestação de caramujos africanos e eu acho que a questão de saúde pública é a questão principal. Segundo a lei que está em vigor, o proprietário será notificado e terá um prazo para fazer a limpeza. Caso contrário, a Prefeitura fará o trabalho e o serviço será cobrado do responsável pelo terreno. E pedestres terão mais tempo para atravessar ruas e avenidas de Balneário Camboriú. E para isso, o vereador Omar Tomali, do PSB, sugere que o tempo do sinal vermelho seja ampliado nos semáforos da cidade. Esperar o semáforo fechar para atravessar a rua é o correto, mas nem sempre é seguro. É comum acontecer de o sinal abrir novamente enquanto você ainda está atravessando. Para garantir mais segurança aos pedestres, principalmente aos idosos e pessoas com mobilidade limitada, o vereador Omar Tomali, do PSB, quer que o tempo do sinal vermelho seja ampliado nos semáforos de Balneário Camboriú. O sinal vermelho ele é muito importante para dar o tempo suficiente para que essas pessoas possam atravessar com maior segurança, principalmente idosos. Nós recebemos várias pessoas solicitando que aumentasse um pouco para que eles não tivessem correndo o risco de ser atropelado ou ocorrer algum acidente.
Ao justificar a proposição feita ao prefeito, o vereador ressalta a grande parcela idosa da população que atualmente vive no município. Além, é claro, dos deficientes, que também necessitam de mais tempo para atravessarem a rua. Nós somos conhecidos pelo grande índice de pessoas idosas no nosso município. Então nós precisamos ter um olhar específico para essas pessoas. E isso faz parte desse olhar. O tempo, às vezes as pessoas dizem, mas é pouca coisa. Para quem não precisa mas quem precisa é muito rápido. E essa pessoa pode ser atropelada, pode correr alguns acidentes. Então eu acho que é uma indicação extremamente importante, que vai trazer um grande benefício e uma qualidade de vida bem melhor para essas pessoas. E confira agora a previsão do tempo. Áreas de instabilidade se formam no centro-sul do Brasil e espalham nuvens carregadas sobre a maior parte da região sul. Um dia de muitas nuvens no norte do Paraná e pancadas de chuva a qualquer hora, que já podem começar no período da manhã. Muitas nuvens vão se formar ao longo de todo o dia. Já no leste do estado, também no sul, região de Curitiba, oeste de Santa Catarina, norte gaúcho e litoral norte de Santa Catarina, um dia de bastante sol e entre a tarde e a noite as nuvens mais carregadas se formam e provocam pancadas de chuva que podem vir com raios. As outras áreas terão um dia de bastante sol e nada de chuva. A população do Rio Grande do Sul pode ficar tranquila porque nesta semana o tempo vai ficar tranquilo, com pouca chuva. A mínima prevista para esta terça-feira é de 11 graus em Porto Alegre e 8 graus apenas em Curitiba. Máxima prevista de 25 graus em Florianópolis. E Legislativo torna mais transparente a tramitação de projetos de lei. A medida faz parte das novas ações implantadas na Câmara desde o começo do ano. A partir de agora, ficou mais fácil acompanhar os trabalhos do Legislativo Municipal no portal da Câmara. É que com um novo sistema implantado, a comunidade poderá consultar o texto na íntegra dos projetos e acompanhar todos os passos na qual é necessário para a tramitação das matérias. Como, por exemplo, identificar prazos e informações sobre leis já promulgadas. Para o presidente da Câmara, Roberto Souza Júnior, a nova funcionalidade irá trazer mais transparência ao Poder Legislativo Municipal. Quem acessar o site vai ter a possibilidade já de ver, nós temos dois links. Um link ele diz com relação do projeto na íntegra e o outro da tramitação. Então nesse link que é da tramitação do projeto, você consegue ver quando ele chegou na comissão, qual que é o prazo que a comissão vai ter, né, qual que é, se ele tem, quais as comissões que ele tem que passar, né, qual que é por onde, né, que o projeto, se ele tem diligência, se ele não tem, né, com isso a gente traz mais transparência ainda. Isso vai de encontro, né, lógico que tem a nossa terceira etapa, né, isso vai de encontro ao que nós, desde o início, quando assumimos o mandato, né, como presidente, nós pretendemos, que é ser referência em transparência nas câmaras de vereadores de Santa Catarina. Além desta nova funcionalidade que permite mais transparência às atividades do Legislativo, desde o começo do ano, as reuniões das comissões permanentes da Casa também são gravadas e transmitidas ao vivo pelo portal da Câmara, no balneariocamboriú.sc.leg.br. Inovação, software de gestão hospitalar poderá ser implantado no Ruth Cardoso. A proposta é de autoria do vereador Jocely Nazari, do PPS. A tecnologia está cada vez mais presente nos momentos do dia a dia. Ela pode ser usada em ações pessoais ou até mesmo para facilitar a rotina no ambiente de trabalho. Pensando em mais agilidade e eficiência, o vereador Jocely Nazari, do PPS, protocolou uma indicação ao Executivo Municipal para que seja adquirido um software de gestão hospitalar para o Hospital Municipal Ruth Cardoso. O software de gestão é para, quando uma unidade de saúde, um hospital, uma clínica, fazer toda a parte de controle, a parte que quando tem um gestor, o gestor precisa saber informações, principalmente informações administrativas, as informações operacionais dentro da unidade de saúde. No caso que a gente vem propondo é que a Prefeitura Municipal adquira um software de gestão hospitalar, para que ele faça isso no nosso Hospital Municipal Ruth Cardoso. Segundo o vereador, um sistema eficiente pode contribuir não apenas no controle de estoque, mas também em toda a parte administrativa, trazendo ao município mais eficiência e economia.
Quando se faz o atendimento no paciente, é feito através de um baú. E é feito hoje esse sistema através do próprio sistema do Ministério da Saúde. Porém, ele não é eficaz e não dá eficácia para você ter um controle adequado das ações que o gestor tem que fazer dentro de um hospital. Esse software ele vem justamente para regulamentar isso. É uma ferramenta essencial dentro de uma unidade de saúde. O parlamentar ressalta também que com uma ferramenta adequada, o hospital poderá evitar perdas, não apenas de materiais e medicamentos, mas também em relação aos repasses efetuados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Às vezes a falta de alimentação, de cobrar uma medicação que você usou 2 vezes ou 3 vezes, até muitas vezes, eu sempre me refiro, você pega um pacote de compressas. Muitas vezes você usa 2 ou 3, mas se você não cobrar, o Ministério da Saúde não paga. E esse sistema ele é um dos fatores que regulariza isso. E a Câmara de Vereadores estará mais colorida neste mês de junho. É que a sede do Poder Legislativo aderiu ao Junho Vermelho, mês símbolo do período dedicado a campanhas de incentivo à doação de sangue. Quem passou pela Avenida das Flores na última quarta-feira foi surpreendido com uma iluminação vermelha no prédio do Poder Legislativo Municipal. Durante todo o mês de junho, a sede da Câmara de Vereadores usará o vermelho em suas luzes externas, em alusão ao Junho Vermelho, mês símbolo do período dedicado a campanhas de incentivo à doação de sangue. Eu acho que não só a Câmara de Vereadores, mas os outros órgãos públicos deveriam também aderir à campanha, deveriam incentivar para que cada vez mais as pessoas, né, não só da nossa cidade, mas do Estado, possam fazer a doação de sangue. E nós aderimos à campanha, estamos solicitando também para que o EMOSC venha até a Câmara de Vereadores e assim os funcionários, os vereadores que quiserem fazer a doação, vão poder fazer a doação e vão estar ajudando, sem sombra de dúvida, muitas pessoas que estão precisando. O Junho Vermelho foi instituído pelo governo do estado de Santa Catarina no ano de 2015. A campanha segue até o fim do mês. Quem tiver interesse em fazer a doação pode obter mais informações através do site www.emosc.org.br. E por hoje é só, o Jornal da Câmara fica por aqui. Uma ótima noite para você.